E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Todos que estão aqui têm compromisso com Jesus? Amém? Glória a Deus. Eu tinha uma palavra para compartilhar, deixa eu mudar as coisas aqui e vamos fazer uma análise de um outro texto. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Pode sentar, queridos. Deus tem nos dado o privilégio de desfrutar da relação com Ele. Fomos alcançados pela graça, perdoados os nossos pecados, recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Isso é um privilégio que Deus nos deu, nos concedeu. A grande pergunta é: por que fomos salvos? Por que fomos alcançados? Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? O grande problema da vida cristã hoje é a distorção do propósito de Deus para a nossa situação. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a maneira como nós nos comportamos diante de um mundo que está caminhando para uma eternidade de perdição. Faço questão em salientar que esse texto aqui, é claro, um texto narrativo de um fato ocorrido. E há um ponto aqui que é importante, porque diz a Bíblia aqui que naquele dia, um dia que o Senhor Jesus esteve em grande atividade, curando, libertando, transformando vidas, e depois de vários sermões, ele diz para os seus discípulos: olha, sendo já tarde, nós vamos passar para o outro lado. O momento que nós estamos vivendo hoje, poderíamos aplicar e dizer: a hora é avançada. Estamos no tempo que a noite está chegando. Que noite é essa, pastor? A noite do juízo de Deus. O juízo de Deus está vindo sobre a terra. O tempo do dia está findando, terminando. E o juízo há de vir sobre o mundo. E Deus chamou a sua igreja para ser um instrumento para proclamar aos homens que há uma esperança, há um meio de se livrar desse juízo. Há uma porta que o homem pode passar e pode adentrar e não experimentar o dia do juízo do Senhor. Diz a Bíblia aqui nesse texto que o Senhor Jesus chama seus discípulos para ir para o outro lado, para ir para a cidade de Gadara. Eles estão em obediência ao Senhor, e Jesus diz: olha, nós vamos passar para o outro lado. E os discípulos poderiam dizer: Senhor, chega amanhã, porque hoje já vai anoitecer, vamos pernoitar aqui, amanhã nós vamos. Nós estamos cansados, Senhor. Queridos, infelizmente, por isso eu fiz questão de perguntar se todos aqui têm compromisso com Cristo. Talvez um dos maiores problemas do nosso cristianismo de hoje é que os crentes parecem que estão cansados demais. Cansados para orar, cansados para estudar a palavra, cansados para evangelizar, cansados para anunciar Jesus, cansados para gastar tempo com Deus. Há um cansaço demasiado, onde não nos permite vivenciar o propósito. Sim, era real o cansaço deles, sim, mas havia uma urgência. E Jesus diz:
nós vamos para lá hoje. Nós vamos passar para o outro lado hoje. E o que Deus está nos chamando, amados, como igreja, é para nos despertar no hoje. Amanhã talvez não vai dar tempo. Nós temos o juízo que está anunciado. Quando nós olhamos para a palavra, vemos Deus falando que esse juízo não vai tardar, ele há de vir. E o que fazemos? Infelizmente nós ignoramos. Tem um texto do Velho Testamento que o profeta descreve a respeito desse dia de juízo, que diz assim, se você quiser acompanhar a tua Bíblia, livro de Sofonias, capítulo 1, a partir do verso 14, olha o que a Bíblia diz: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali valente. O profeta faz uma descrição que deveria a nós, como cristãos, despertarmos. Porque ele não está falando de um dia de alegria para a humanidade, não. Tem um dia de juízo. Escuta, verso 15. Aquele dia será dia de indignação. Segundo, será dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Escuta o que o profeta continua dizendo, verso 17: e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue derramará como pó, a sua carne será como esterco. E qual é a sentença divina? Verso 18: nem a sua prata, nem o seu ouro o poderá livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição e apressada. Tem um juízo. Nós, como igreja de Deus, precisamos abrir os nossos ouvidos e ver a buzina do juízo sendo tocado. Sim, tem um dia de assolação que está chegando. Mas parece que nós, como igreja, não estamos percebendo isso, que o juízo de Deus está chegando. E eu e você temos a responsabilidade, amado, de proclamar, de anunciar, de declarar aos homens que esse grande dia está chegando. Escuta, profeta Joel no capítulo 1, ele fala aqui, conclamando, verso 13: cingimos, quer dizer, aperta o cinto, lamentai-vos, quer dizer, é para chorar, irmãos. Cingimos e lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de sacos, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortados da casa do Senhor. Santificai o jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. No capítulo 2 ele disse: tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Joel disse: será dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, porque a alva espalhada sobre os montes,
povo grande e poderoso, da qual nunca houve, desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos, adiante de geração em geração. Poderíamos aqui discorrer várias profecias apontando para esse juízo iminente de Deus, onde Deus haverá de trazer juízo sobre toda a face da terra. E por último, para voltarmos para a palavra, no capítulo 3 do livro do profeta Joel, diz assim a palavra, verso 14: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Enquanto os crentes de hoje estão preocupados em prosperar, preocupados em ser felizes, as orações são mais egoístas, egocêntricas, centradas no eu e para essa vida terrena, multidões e multidões, conforme diz Joel, estão no vale da decisão. E sabendo que cada um desses são como cegos, não sabe do perigo, não sabe o subabismo, não entende o que é eternidade, não sabe o que é perdição. Sim, é como pegarmos as nossas crianças que estão e colocarmos elas na linha de tiro. Como poderão elas se proteger? Satanás é um inimigo sagaz, impiedoso, não conhece misericórdia e não tem dó de ninguém. Ah, pastor, mas eles são inocentes, então haverá segunda chance. Não tem segunda chance, irmãos. O juízo de Deus vai vir sobre todos aqueles que não tiverem compromisso com Jesus. Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Tessalônica, por favor, primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele fala para essa igreja, desculpa, é a segunda carta, no capítulo 1, versículo 8, olha o que diz: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui nessa descrição do verso 8 duas classes de pessoas. A primeira classe é aquelas que não conhecem a Deus, então significa ignorância sobre a fé, significa perdição eterna. Pastor, o senhor está dizendo que aqueles que não ouviram o Evangelho vão ser perdidos? Sim. É injusto, sim, é injusto. É tão injusto que Deus está nos cobrando. O que diz Marcos 16 e 15, irmãos? O que diz? Ide. Ide para onde? Seu vizinho? Não. Ide por todo o mundo. Pregar o Evangelho para quem? Para algumas pessoas? Para aquelas que você gosta? Para aquelas que você acha importante? Não. Pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, verso 19, diz: ide, fazer discípulo de quem? Fazer discípulo de todas as nações. Se eu e você entendemos no nosso papel, sabe o que significa? A minha omissão, a tua omissão, significa condenação eterna de milhões de pessoas. Não é Deus que está sendo injusto, é eu, você, nós, que estamos cometendo uma grande injustiça de um mundo que caminha fatalmente para o inferno. E isso não nos incomoda. Dormimos tranquilo. Colocamos a nossa cabeça no travesseiro como se não fosse problema nosso, como se não fosse problema meu e teu. Mas é problema nosso, sim, amados. Deus nos deu uma palavra para repartir, para compartilhar. E Ele grita para nós dizendo: já é tarde, vamos passar para o outro lado. Deus está nos chamando para o compromisso de anunciar o seu reino. Nós temos uma Europa que está vazia de Deus, fria, empedernecida no pecado. E parece que isso não incomoda os crentes. Perdoe-me a minha sinceridade, mas parece que para a igreja o mais importante é só ganhar os seus euros.
O mais importante é viver melhor aqui. Agora, onde essas pessoas vão passar a eternidade? Isso me incomoda. Quantas vezes que já ouvi, em momentos de aula, alguns dizerem: pastor, mas não é justo, pastor, Deus vai dar um jeito. Aqueles que não ouviram o Evangelho tem que ter uma segunda chance. A pior parte não. Deus falhou? Não. Nós estamos falhando. Somos nós, amados. Ele confiou a nós a palavra da verdade. É por isso que Paulo, ele gritava dizendo: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo disse que eu sou o devedor dos homens. Por isso Paulo tinha essa relutância no seu coração. E ele disse: eu me gastarei e me deixarei gastar em prol do Evangelho. Sabe qual é o nosso problema? O Evangelho não caiu no peito do nosso coração ainda. Não houve uma transformação explosiva dentro de nós que nos dê paixão por Deus e pela obra dele. Está faltando em nós a essência daquilo que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque quando nós amamos a Deus com toda essa plenitude, amados, nós vamos sentir o pulsar de Deus. O coração de Deus vai bater em nós. E como Deus tem misericórdia dos homens, nós também teremos misericórdia dos perdidos. É por isso que quando nós olhamos para a história, olhamos para John Knox, a oração de John Knox era essa: Deus, dai-me a Escócia, senão eu morro. Era esse o clamor da alma de John Knox. David Brahe, quando ele chega entre o Hildas, ele decide clamar. Olha, a história diz que a primeira noite que ele passou na selva, os índios estavam observando ele, ia matar ele. Mas ele, sem saber, ele se prostra ali. E ele começa a clamar, e vai transformando choro, suor ao redor dele. Se cria uma poça de suor e lágrimas. E aqueles Silvíldaras que estavam ali para matá-lo saíram dali com o coração compungido, porque David Brahe tinha uma oração: Senhor, salva a alma desses índios, salva a alma desses índios. E eles, constrangidos, voltaram para casa. Como matar esse cara pálida que ora e roda por nós. No outro dia, quando David Brahe vai reunir a tribo inteira, está ali para ouvir o cara pálida, e ele não sabia que foi a noite de oração que ele passou reclamando, que evitou ele de morrer. É preciso que o nosso coração seja tomado pela paixão pelas almas, amados. Eu e você somos resultado de alguém que amou a obra. Nós aqui brasileiros que aqui estamos, somos resultado da obra de alguém que plantou lá atrás. Nós não caímos de paraquedas, não recebemos a palavra de paraquedas não, irmãos. Escuta, quando você olha a história das Assembleias de Deus, quando em 1910, 2 missionários, eles decidiram, onde eles estavam para os Estados Unidos, saíram da Suécia para os Estados Unidos, poderiam estar ali ganhar dinheiro, mas eles não estavam ali para ganhar dinheiro, receberam uma palavra, eles iriam para Belém do Pará. Nem sabiam, não conhecia uma palavra em português. Foram para a biblioteca, procuraram no mapa e descobriram que Belém do Pará era lá no Brasil. Quando eles tinham só dinheiro de passagem para chegar. E o que eles fizeram? Deram de oferta em uma situação que surgiu. E depois, você pode ler depois isso. Receberam uma oferta de uma pessoa que encontrou com eles e disseram: olha, Deus mandou te entregar esse envelope. E no envelope estava exatamente o valor da passagem. Quanto que eles fizeram de reserva, pastor? Eles tinham dinheiro suficiente para pagar 2 noites só de uma hospedaria. Não falavam uma palavra em português. Não tinham recurso, não tinham nada. Isso é loucura sim, mas Paulo disse que o Evangelho é loucura para os que perecem. Isso é paixão, isso é amor. Hoje encontramos milhões de assembleianos. Hoje encontramos lá no Brasil inúmeras Assembleias de Deus. Mas teve alguém que amou, que teve paixão, que se doou e entendeu que
alguma coisa tinha que ser feita. Não é de graça que estamos aqui, irmãos. Alguém chorou, alguém pagou um preço, alguém foi lá e acabou. Hoje é fácil ser crente. Se você ler a história, tipo Navile, o Navile perdeu a filha dele morreu. E sabe o que aconteceu? A filha dele tinha idade do seu filho, sua filha. Era missionária. E na hora de enterrar a filha, pastor, disseram para ele: você não pode enterrar uma filha que você é protestante. Ele teve que andar 70 quilômetros com a filha morta dentro de um carro para chegar num cemitério para enterrar sua filha. E ele volta para casa dizendo: chega, eu não vou mais. Arrasado, destruído por dentro. E vai para o quarto chorar diante de Deus. É nesse momento que a sua esposa Frida que eu vim ler vai escrever aquele hino que nós cantamos. Os mais belos hinos e poesias são escritos num tempo de tribulação. E ele, ouvindo ela escrevendo esse cântico, ele está lá dentro chorando: eu vou continuar. Sim, amados, a noite é chegada, o juízo está chegando, e eu e você, o que estamos fazendo? Parece que isso não incomoda o nosso coração. Vou voltar para o texto. O verso 37 diz assim: levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que ele se enchia. A Bíblia diz que eles, por ordem de Jesus, estavam atravessando para o outro lado. Mas todavia, o que ocorreu? Levantou uma tempestade. Queridos, fazer a obra de Deus não significa facilitação. Esse é o grande engodo do nosso tempo, da nossa época. Porque considera, não, se eu estou fazendo a obra de Deus, Deus vai ter que me dar dinheiro, Deus vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo outro. Não, a Bíblia está dizendo que levantou um grande temporal e o barco estava cheio de água. Tinha risco de vida a ponto tal. No verso 38, Jesus estava na popa do barco dormindo. Eles despertaram o mestre: mestre, não te incomoda, não vou obedecer. É a nossa posição. No meio das nossas tribulações, não dizer: Deus, não está se incomodando, não. Eu estou aqui te obedecendo, cumprindo a obra, tentando fazer o melhor. Sim, porque fazer a obra, cumprir o ministério, cumprir a vontade de Deus, é passar por luta, tribulação, dificuldade. Jesus deu um garantiu para nenhum de nós, mar de rosa. No mundo vocês terão aflição. No mundo vocês vão enfrentar adversidade, vocês vão enfrentar dificuldade. Esse evangelho fofinho, diluído, água com açúcar. Não, esse não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho do Senhor. O evangelho do Senhor, ele chama homens e mulheres para compromisso, para postura, para renúncia, para abnegação. Não tem espaço para o eu, não tem espaço para a minha própria vontade mais. O convite de Jesus é: você vai botar a tua carne na cruz. Aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo. Você sabe o que significa isso? Uma pessoa que estava condenada à cruz era obrigada a carregar a sua cruz. E o etípico que estava em cima da cruz era o seu crime. E ele teria que carregar pelas ruas, dizendo: eu sou um condenado. Quando Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não considerar o mundo como morto, para ele dizer: eu já assumi, eu sou um condenado a viver longe do pecado do mundo, o mundo morreu para mim, não tem nada mais no mundo que me interessa, eu abracei a fé. É por isso que Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Tomar a cruz e vir após mim. Sim, essa é a postura do verdadeiro servo do Senhor, disposto para disposto. Escuta, você conhece a história? Jesus manda o mar se aquietar. O mar se aquieta. E o capítulo 5 diz: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos.
a igreja vai chegar do outro lado. Eu quero dizer uma palavra para você que serve a Deus. Há um tempo atrás eu compartilhei uma palavra sobre Judas. E uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração. Nós estamos hoje no tempo da autoestima. Estamos tendo um tempo hoje onde o número de psicólogos, psicanalistas cada vez está em ordem crescente. Hoje as palestras de autoajuda, as pregações são de autoajuda. Mas uma coisa eu quero dizer para a igreja: Deus te ama, você é importante para Deus. Cada um de nós somos únicos. Mas tem uma questão que você não pode esquecer: você não é insubstituível. Como assim, pastor? Não. Essa é a loucura que tentaram plantar na nossa mente e de colocar que nós somos importantes demais. Se eu não fizer a obra de Deus, pode ter certeza, Deus levanta outro e faz. Judas preferiu trair Jesus, ele se importou. Dias depois, já estava colocando Matias no lugar dele. Se eu não cumprir meu ministério pastoral, pode ter certeza, Deus coloca outro aqui e faz. É loucura nós pensarmos: olha, se eu não fizer, Deus está quebrado. Deus está quebrado o quê? Está quebrado nós, irmãos. Trabalhar para Deus é privilégio, é uma oportunidade. Deus me deu a oportunidade de servi-lo, de fazer a obra dele. E eu tenho que amar isso, eu tenho que sentir que eu sou privilegiado. A minha omissão pode me custar caro. Porque a Bíblia diz que aqueles que enterraram o seu talento, o Senhor disse: tira dele, apartai de mim, servo infiel, porque não foste fiel sobre o pouco. Chegar ao outro lado, para resumirmos, irmãos, a Bíblia diz: do outro lado que tinha, verso 2 diz assim: saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Eu digo para mim que esse é um texto muito forte. Esse é um texto que deveria mexer comigo, com você, deveria nos incomodar. Jesus atendeu todo tipo de pessoa. Ele foi para a casa do Zaqueu, Zaqueu era rico. Zaqueu deu um jantar. Jesus foi para a casa de Mateus, Mateus era rico. Ô pastor, banquete. Jesus teve com Nicodemos, Nicodemos era rico. Mas Jesus estava enganado, não é por causa de um rico, de um bilionário, não. Ele está ali por causa de um homem que está endemoniado. Alguém marginalizado da sociedade. Esse homem está possesso. Ele é um cavalo do diabo. O seu estado espiritual é deplorável, lamentável, destrutivo. Socialmente, ele seria classificado hoje como um louco. Sim, daria inúmeros sossega-leão nele, colocaria ele numa camisa de força, passaria o resto da vida trancafiado dentro de um manicômio. Pois diz a Bíblia, no verso 3 do capítulo 5 de Marcos, que a morada desse homem era nos sepulcros. Nem ainda concorrente podia prender. Então escuta, ele vai morar no cemitério, no meio dos mortos. Tentaram amarrar, tentaram prender. Ele tinha uma força. O incrível Hulk. Nada podia deter a força desse homem. Ele estava fora da cidade. Ele estava fora do convívio dos homens. Nas cavernas, nas grutas. Deixa eu dizer para você, essa é a realidade dos homens sem Deus. Quantas cracolândias, quantas grutas da vida, quantas cavernas, quantos leprosários da vida. Sim, jovens que adentram pelo mundo das drogas e estão ali aprisionados. Uma força descomunal. Meninas que entram no ramo da prostituição e ficam ali escravizadas, amarradas, aprisionadas nessa escravidão demoníaca, diabólica. Assim como esse homem que ninguém conseguia deter. Quantos
mas eles estão presos por demônios, por poderes das trevas. E a Bíblia está dizendo aqui, no verso 4, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões, correntes, essas foram feitas por eles em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia lançar. Que condição deplorável. A inquietação dele, o verso 5 diz: andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. A Bíblia está dizendo que esse homem não tem sossego na alma, ele está inquieto, ele não tem espaço, ele não tem lugar, ele não dorme, de dia, de noite, clama, grita. E quem ouve? Não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem sociedade, não tem governo. Ele está entregue à sua própria sorte, ao poder dos demônios, ao poder das trevas. Sim, ninguém conseguia detê-lo. Aqueles que tentaram ajudar cansaram, se cansaram. Não tem jeito, eu não consigo, não dá. E é por isso que esse jovem, este homem, agora ele vai viver. Entregue-se a si mesmo. A Bíblia está dizendo aqui que ele andava, verso 5, de dia e de noite, clamando pelos montes. Ô igreja, a minha oração é a Deus, aguça os nossos ouvidos. O que você está ouvindo, irmão? O que você está ouvindo? Em nome de Jesus, empresta teu ouvido para Deus. Você vai ouvir pessoas que estão gritando desesperadas. Quantas pessoas que agora vão cometer suicídio? Quantas pessoas que cometeram suicídio essa semana? Porque não tinha ninguém ouvindo o grito delas. A igreja parece que está surda para o grito das pessoas, de almas aflitas, de almas desesperadas, que estão pedindo socorro. Esse homem caminhava, gritava pelos montes, mas bendito seja Deus, que Jesus ouviu a voz desse homem aflito. Os discípulos não sabiam porque estavam indo para Gadara, pastores. Mas Jesus estava indo atender o clamor, um grito de um homem desesperado. É por isso que ele vai para o outro lado. Jesus vai se encontrar com o homem gadareno. Sim, Deus ouve o clamor dos homens aflitos e desesperados. Deus está ouvindo o clamor de muitos daqueles que estão aí desiludidos. Missão é Deus ir ao encontro do perdido. É muito lindo quando nós olhamos para a Bíblia e falamos: nós vamos celebrar agora a ceia. Somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. Mas em crente, em nome de Jesus, se você é corpo, você tem que fazer aquilo que Jesus fazia. Quem foi encontrar com o Gadareno foi o corpo de Jesus. Ele não mandou os discípulos, foi ele que foi lá. E eu e você somos corpo, como os gadarenos terão encontro com Jesus. É que eu e você somos embaixadores do reino do céu, corpo de Cristo na terra. Você é as pernas, você é os braços de Jesus. É você que vai encontrar com o perdido, e ele vai ter um encontro com Jesus através da sua vida. Mas o que ocorre conosco? Os nossos pés parece que não estão obedecendo cabeça. A cabeça, Cristo está dizendo: vai, anuncia, proclame, atravessa para o outro lado. Mas estamos como um paralítico, sentado numa cadeira. Ele quer andar, mas não consegue. Ele quer sair da cadeira, mas não vai. É uma igreja aleijada, uma igreja paralítica, que não anda, que não caminha, que não vai em prol dos perdidos, não alcança ninguém, porque suas pernas não se movem. Um paralítico assim, não importa quanto desejo ele tem, ele quer andar, mas não encontra. A perna não mexe. É o que tem acontecido com a igreja. As pessoas não estão se movendo, não estão se mexendo, não estão correspondendo com a necessidade. Agora escuta o que diz a palavra, verso 6. Quando viu Jesus ao longe, ele correu e adorou.
As pessoas estão com sede de Deus, só não sabem onde encontrá-lo. É por isso que as pessoas estão indo para macumba, para bruxaria, para feitiçaria. Estão adentrando as portas das heresias, das seitas. Elas querem Deus. Mas cadê Deus? Deus comissionou um povo, separou um povo. Mas esse povo parece que não é povo dele, que não representa ele, que não cumpre o propósito dele. Sabe o que Pedro escreveu? Pedro escreveu dizendo da seguinte forma acerca de mim, de você, sobre nós. Ele disse assim, capítulo 2, versículo 9. Ele disse da seguinte maneira. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que diz. Vós, eu e você, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Epa, aí glorificamos. Eu sou a geração eleita, eu sou povo, eu sou exclusivo de Deus. Epa, mas que propósito? Para que propósito? Para que isso, irmãos? O resto do versículo diz: para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar o nome dele, para anunciar a palavra dele. Bendito és o teu nome. Nós temos o remédio para o mundo perdido. Esse câncer chamado pecado tem remédio. É o sangue de Jesus. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa geração. Quando eu olho lá atrás e vejo os grandes homens que impactaram o mundo, mas a palavra que o Espírito fica dentro de mim, eles fizeram a parte deles. Eles não vão ressuscitar. Já morreram, já foram sepultados, fizeram a parte que lhes cabia. Agora é com vocês. É com vocês. Já viu daquele grupo que faz aquele processo de equipe? São 5 corredores. Um percorre um período, passa o bastão para o outro, e o outro continua correndo, passa para o outro. O que acontece, irmãos? Aí você vê o empenho do primeiro, que corre, aguenta em primeiro lugar. Aí passa ali, para aquele que vai dar continuidade, corre. Continua em primeiro lugar, aí passa para o terceiro. Mas quando vai passar para o último, que era só chegar e fazer a vitória, não, ele vai andar, ele não vai correr. Então todo o esforço daqueles anteriores ficou perdido. Se eu e você não cumprimos a nossa parte, todo o esforço da geração passada fica como esforço perdido, irmãos. Hoje nós temos várias traduções de Bíblia, nós temos inúmeros livros, nós temos o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. E o que fazemos com isso? A palavra de Deus diz que o mundo de então foi todo ele alcançado com o Evangelho. Paulo não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, mas ele conseguiu cumprir o papel dele. E nós, irmãos, nós temos a Santa Ceia, e por isso eu preciso parar. Mas eu quero dizer, irmãos, que esse gadareno, eu vou fechar, senão eu continuo falando. Esse gadareno, ele corre para Jesus, ele se prostra, ele adora, porque dentro dele tem duas naturezas. Ele tem um ser humano, mas ele está possuído por demônios. O lado humano dele está gritando: me socorre, me ajuda. Mas por outro lado, os demônios estão sufocando, obstruindo, atrapalhando ele. Mas naquele momento Jesus diz: chega, acabou, basta. Ele dá uma ordem para aqueles demônios
que eles se identificaram como uma legião. Escuta uma coisa, o que é uma legião? Legião era o nome que dava uma tropa romana de 6.000 soldados. Significa dizer que aquele homem tinha aproximadamente 6.000 demônios no corpo dele. É por isso que ele estava nesse estado destrutivo. E o que Jesus faz? Vai embora, demônios. E eles pedem: Senhor, não nos mande para o abismo. Tem uma manada de porcos aqui. 2.000 porcos. Jesus olhou e disse: primeiro, está tudo errado, porque o judeu não podia comer carne de porco. O judeu tinha na lei que aquele animal era impuro. Jesus vai, carrega. Os demônios entraram nos porcos, precipitaram eles ao mar. Em questão de minutos, 2.000 porcos estavam mortos. Mas aí eu boto você para pensar. Mataram 2.000 porcos em questão de minutos. E por que não conseguiram matar aquele homem? Sabe por quê? Porque ainda que os demônios tentam destruir, tem uma graça misericordiosa que guarda os homens, que dá oportunidade. Porque Jesus ia chegar ali para libertar aquele homem. E aquele dia foi o basta de Jesus, foi o basta de Deus. Chega! Quebrou-se os grilhões, arrebentaram-se as cadeias, e os demônios tiveram que bater em retirada. A Bíblia diz que o homem que andava nu gritando, o homem que ninguém conseguia segurar, se assentou, vestiu roupa, ficou saudável. E todos olharam para ele e disseram: aleluia, glória a Deus. É ele, Senhor, transformado, mudado. Há um poder de evangelho que transforma a vida, que muda a vida. Se coloque de pé. Glória a Deus. Eu acho que Deus hoje quer nos confrontar, irmãos. Precisamos reavaliar o que nós chamamos de ministério, o que nós chamamos de servir a Deus. Ei, Deus nos chamou para despovoar o inferno. Não dá para dormir tranquilo enquanto pessoas estão caindo dentro do inferno. Como que se isso não fosse nada? Não é filho meu, não é minha mãe, não é meu pai. Epa, mas você não foi chamado para ganhar teu pai e tua mãe. Tu foi chamado para proclamar o mundo. Você foi chamado para proclamar o Evangelho para as nações. Feche teus olhos. Espírito Santo, nós clamamos e oramos a Ti. Espírito Santo, nós queremos te pedir: vem, vem.